Glória a Deus. Quem cuida aqui com a paz do Senhor. Vamos ao Senhor número 15. Louvado seja Deus. Louvando com alegria por você. A única oportunidade que Deus tem nos dando. Louvando. Oh, tão sério andei e perdi o barril, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu, e seu sangue bebeu pra salvar tão longe pecador. Foi na cruz, onde eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegrei em sua luz. Eu ouvi a falar desta graça sem par, filho do céu, Cristo nosso Jesus. Mas Jesus não me quis converter em mim, ao Senhor que comigo errado. Graças a Deus. Vamos ao Senhor com 193 e neste louvor tirar uma oferta para a casa do Senhor, mas uma oferta com alegria, que Deus ama aqueles que dão com alegria. Louvamos o nome de nosso Deus. Este minha alma, a Deus são bonitas.
Cumprimento a igreja, papai do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui na casa do nosso Deus. Abra sua Bíblia aí em nome de Jesus, no mesmo texto da semana passada, Lucas capítulo 15, e agora é o versículo 27. Bendito ao nome do Senhor. Orando essa madrugada, pedindo a Deus uma palavra para hoje à noite, e Deus colocou este versículo no meu coração. Lucas 15, versículo 27 a seguir. Quem achou diz amém. Quem não achou diz escola bíblica dominical. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são as tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar a Deus. Feche os olhos em reverência ao nosso Deus e vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia, pelo pão, pela veste, pela comida, oh aleluia, por estarmos aqui, pela palavra linda. A gente tem tanta coisa para agradecer a Deus. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, agradecemos o Senhor pela nossa existência, agradecemos o Senhor por estarmos aqui, agradecemos o Senhor pelas tuas maravilhas. Ei, Pai, não esqueçamos de tudo que o Senhor já fez, de tudo que o Senhor está fazendo. Muito obrigado, Deus, e te pedimos, toma a primazia da nossa reunião e fala conosco segundo a tua palavra, Deus. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Podeis sentar. Está conosco, louvado seja Deus, alguns irmãos. Está conosco nosso amigo Raimundo. Cadê Raimundo? Está ali. Deus abençoe. E está conosco também nossa irmã Lourdes. Está por aí? Está ali. Deus abençoe. E o que nós temos a dizer às pessoas que nos visitam: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Louvado seja Deus a cada um que está conosco, todos que estão aqui. Que Deus em Cristo abençoe ricamente. Bora meditar um pouquinho na palavra de Deus. Engrandecido ao nome do Senhor. A igreja do Senhor, a igreja de Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus, louvado seja Deus, precisa entender o que é a igreja, quem é Deus, como que é o Senhor, o que Deus quer para a gente. Bendito é o nosso Deus. Então a igreja, ela precisa estar focada, louvado seja Deus, nestas coisas. Diz a Bíblia que esse menino, um dia chegou para o pai dele e pediu o que ele tinha direito. Naquele tempo os filhos tinham direito de herdar do pai, o pai em vida, né? O pai em vida já chegava e quer minha parte. E esse menino fez isso, pegou a parte dele e sumiu no mundo. A Bíblia diz que ele gastou tudo que tinha, gastou tudo, ficou sem nada, começou a padecer necessidade.
certamente passando fome e outras coisas. Foi isso que aconteceu com esse menino. Mas um dia ele caiu na real e resolveu voltar. Eu vou voltar para a casa de meu pai, já não sou digno de ser chamado de filho, mas eu vou voltar. E aí ele pode me receber lá como um dos trabalhadores dele, porque lá onde ele estava cuidando de porcos, estava sendo uma humilhação. Aí pensa, não, mas eu vou cuidar de porco, é fácil. Acho que é só 2, 3. Lá é um mundo de porco. Um amigo meu disse que lá em São Paulo está precisando de gente só para pegar ovo no ninho das galinhas. Pensou que era aqui, que pega 8, 10 ovos por dia. Quando chegou lá, que ele olhou, rapaz, ele pegava aqui 30 ovos, colocava aqui no cesto. Quando eu olhava para trás, onde ele passou, já tinha 4, 5. Quando ele chegava lá, a casa já estava cheia de novo. E ele disse, eu pensei que pegar ovo no ninho das galinhas é igual aqui. Então quem sabe a pessoa diz, moço, cuidar de porco é igual aqui, é como aqui, é uma coisinha simples. E ele começou a sofrer, ele começou a padecer, certamente passando humilhação. Aí começou a lembrar que lá na casa do pai dele, ele não era tratado assim. Ele recebia honra, recebia, o que ele era digno. E ele disse, eu vou voltar para a casa de meu pai, e chega lá, vou pedir ele que, certo, me considere como um dos trabalhadores dele. Mas quando chegou, o pai já mandou matar um bezerro cevado, disse, bora fazer uma festa, bora fazer um churrasco, e bora comemorar, porque esse menino, certo, voltou. Eu nem sabia onde esse menino andava, mas ele voltou, então bora, se entender, receber ele, bora receber uma festa. E aí, rapaz, receberam aquele menino, fez uma festa, qual pai que não faz isso? Mas o outro irmão dele, que nunca tinha dado trabalho para o pai, disse assim, aí ó, eu que nunca dei trabalho, ele nunca fez uma festa para mim. Agora, esse irmão, esse filho dele, que errou, pisou na bola, agora porque volta, aí, fazendo uma festa. E aí o pai disse, meu filho, sempre esteve aqui comigo, mas o outro, esse menino sempre deu trabalho nele, mas vamos ver se a gente recupera esse menino. Bora ver se a gente muda a vida desse menino. Não tem um negócio dentro das famílias, às vezes um filho é cachaceiro, usa droga, e aí quando o pai e a mãe ficam atrás daquele ali, chorando por aquele ali, e querendo ajudar, os outros digam aí, ó, puxa saco de quem não presta. Mas não é isso, é porque a mãe e o pai dá mais atenção para aquele que está errado, porque aquele ali está precisando de mais ajuda, ele está precisando de ser mais ajudado, e às vezes o outro não entende, então o filho desse homem não entendeu. Quando nós aceitamos Jesus, louvado seja Deus, era eu, Gilvinha, e a irmã Neitinha, aquela que está trabalhando na escola, e a irmã Tinha, a irmã Raimunda. E o irmão Deus levava nós para um canto e para outro. E quando foi um dia, depois de uns 6 meses, o irmão Deus disse, vocês já estão filhos, já estão batizados, agora eu vou ter que ajudar outros que chegar à igreja, levar para um canto para outro. Eu, Gilvinha e a irmã Neitinha, nós entendemos. Já a irmã Tinha começou. Carregou nós, agora abandonou nós. Agora nós estamos aí em cima de caminhonete quebrando besouro na testa. E eu disse, ele explicou tudo, você deixa de ser indaguenta.
Ele explicou tudo e ele está certo. Nós já estamos firmes, nós podemos ir em cima de uma caminhonete, nós podemos ir a pé. Agora ele tem que ajudar aqueles que estão chegando para a igreja. Aqueles que estão chegando precisam de mais ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Quando uma liderança da igreja tem uma visão semelhante a esta visão desse pai, essa liderança faz a igreja crescer. Grave isso aqui. Quando a liderança não tem essa visão, infelizmente não faz a igreja crescer. Bendito ao nome do Senhor. A igreja, ela precisa ser uma igreja madura, que tenha mente para entender. Quando você vê uma igreja que todo dia está reunindo irmãos, e aí diz, não, mas é porque nós somos irmãos em Cristo, e não tem uma visão de que temos que socorrer alguém que está mais carente, alguém que está precisando mais da gente. Essa igreja, ela fica uma igreja raquítica. Eu estou falando baseado em experiência, não é de ouvir falar, não é de pesquisar na internet, não, é experiência própria. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor, como é que o senhor tem essa experiência? Um dia ir para a casa do irmão, ir para a casa de uma família crente, prosar, tomar um café, dar risada, é bom demais. Pensa num negócio bom. Pensa num negócio bom. Ir visitar alguém que ainda não conhece Deus. Às vezes você chega numa casa que o clima espiritual não está bem, que ali o demônio está agindo, o demônio está atribulando as pessoas ali. Então quando você chega ali, você sente uma força negativa muito forte, muito grande, que às vezes você volta para casa com dor de cabeça. É assim. Só que quando eu entendo que eu preciso socorrer alguém, louvado seja o nome do Senhor, eu seguro essa visão de que eu tenho que correr atrás, que eu tenho que buscar, que eu tenho que visitar mais, é aqueles que não conhecem o Senhor, para tentar levar eles a ter um encontro pessoal com Deus. Aí eu consigo fazer a igreja crescer, eu consigo colocar isso na cabeça das pessoas, louvado seja o nome do Senhor, e eu consigo colocar isso na cabeça da minha igreja, e eu consigo fazer a igreja evangelizar, consigo fazer a igreja entender, louvado seja o nome do Senhor. Eu já falo logo, você passou 2 anos na igreja, até 2 anos eu posso ir na sua casa, lhe discipular, falar alguma coisa e tal e tal. Depois de 2 anos, eu já vou formando a pessoa dizendo, olha, se eu vou te buscar para trazer para a igreja, pastor, e quanto é que eu vou pagar de combustível? Não, você não vai pagar nada. Eu só quero uma coisa, que quando você tiver um carro, faça isso também. Eu já vou discipulando a pessoa, para ele fazer com outras pessoas o que eu estou fazendo com ele. Então aí eu consigo fazer uma igreja crescer, eu consigo fazer a nossa entidade andar. Bendito ao nome do Senhor. Eu tenho que fazer e deixar de exemplo, e aí muitos copiam e colocam em prática. Então aí a igreja, ela vai crescendo para a glória e a honra do santo nome do Senhor. Agora, louvado seja o nome do Senhor. Se nós ficar
só entre nós. Se nós ficar aqui só entre nós, só prosando só entre nós aqui, nós não vamos chegar a lugar nenhum, e a igreja não vai conseguir andar. Bendito é o nome do Senhor. Esta semana voltarei a Souto Soares, depois que nós construímos uma casa lá para o filho do irmão Domingos, e aí algumas pessoas passaram e perguntaram que movimento é esse. Algumas pessoas lá que me conhecem, como Neguinha de Lio, que a gente conhecia, uma professora, e a mãe de Luan, que esteve no centro de recuperação, ela ensina lá numa creche lá. Um dia passou e me viu. Aí depois passei lá na casa deles, e ela foi me perguntar o que, e eu fui explicar que ali nós estávamos ali trabalhando, ganhando aquele dinheiro para ajudar o centro de recuperação. E ela começou a chorar e disse: a felicidade chegou na minha casa através daquele centro de recuperação. Começou a chorar e disse: falei para minhas amigas professoras a respeito do trabalho de vocês lá em Iraquara, a respeito da igreja de vocês, e espero em Deus que um dia eu e minha casa vá para a igreja também aceitar o Senhor Jesus. Então louvado seja o nome de Jesus. Se a gente fica parado só entre nós, o negócio com Jesus só para nós, bendito é o nome do Senhor, aí como é que o Evangelho de Jesus vai andar? Muitos dizem: mas estamos pregando a palavra de Deus. Estamos sim, e continuaremos pregando a palavra do Senhor, mas a palavra de Deus tem que ser acompanhada com obras sociais, com amor, e o amor não é só da boca para fora, o amor precisa estar no coração, e o amor precisa ser colocado em prática. Só ficar falando que ama, que ama, que ama, isso não me convence. Louvado seja Deus. O que me convence que ama são os atos, os frutos, as atitudes. É aí onde eu vejo que a pessoa ama, é aí onde eu entendo que existe amor. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Então precisamos ter essa noção de querer mais pessoas. Esse irmão que nunca tinha dado trabalho, eu não queria mais pessoas no grupo, eu não queria o irmão dele de volta, porque o irmão dele foi um desobediente, o irmão dele transgrediu, a lei do pai, da família. O irmão pisou na bola. Só que ele precisava ter no coração que se o irmão mudou, se o irmão tinha mudado, se o irmão se arrependeu, ele devia ter dado uma chance, uma oportunidade para o irmão se regenerar, para o irmão mudar de vida. Bendito é o nome do Senhor. Então, para ele pecou, nunca mais tem uma chance, nunca mais tem um direito. Mas com Deus é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Com Deus é diferente. O homem pode ferir a santidade de Deus, mas o dia que ele se arrepender, o dia que ele se arrepender de coração e voltar para Deus, Deus está de portas abertas. Não é assim que a Bíblia diz? Que há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Então precisamos ter essa visão de ajudar, de levar pessoas, louvado seja o nome do Senhor, a entender a palavra de Deus, a entender a respeito de Deus, conhecer o Senhor. É preciso a gente ter esta visão. Se você chegar na igreja Umburana do Querer, no mínimo ali tem 25 pessoas que nós tiramos da droga, da criminalidade, e essa semana preciso visitar mais um. E muitos irmãos sabiam
que eu visitava eles pelas madrugadas. Eles faziam a fita, como diz eles, assaltavam um banco, assaltavam um carro forte, não sei o quê. E lá em Uburã tem um Recife, e ali deve dar mais ou menos umas 50 tarefas. E nós que fomos criados ali, nós conhecemos todos os carreiros ali dentro. Você entra aqui, é escuro, mas nós fazíamos umas lâmpadas, colocava uma vela na lata de óleo de soja, antigamente vinha aquela lata de frante, nós colocava ali e nós saía clareando, nós entrava de um lado, saía do outro. E eles, por ser dali, conheciam, fizeram lá tipo uma casa, com geladeira, televisão, tudo, telefone. Então quando eles faziam uma fita, eles ficavam ali uns 8, 15 dias, lá tinha freezer, tinha comida, tinha tudo, esperando a poeira baixar. E às vezes eles estavam angustiados, porque o mundo da droga é um mundo em que a pessoa só se sente aliviada na brisa enquanto está no efeito da droga. Acabou o efeito, bate uma depressão desgraçada, uma angústia miserável. E aí, ele estava naquela depressão e ligava para mim 2 horas da manhã e dizia: dá para você vir aqui fazer uma visita, fazer uma oração por nós. E eu pegava a moto, escondia a moto lá no lugar e eu ia lá. E ali eu orava a eles. Lá de dentro daquela lapa ali, eu consegui ganhar alguns para Jesus. E quando você consegue levar alguém a aceitar Jesus, uma pessoa que tem um envolvimento com facções, às vezes ele sabe muito, sabe de muitas coisas erradas, e às vezes eles mandam matar, executar uma queima de arquivo. Eu tinha que ganhar aquela pessoa para Jesus, e ainda tinha que conversar, negociar com o Zé Dilessa, que era o chefe, para liberar aquela pessoa para ir para a igreja. Mas como nós fomos criados juntos, nós, Zé Dilessa, aquela raça toda, nós jogamos bola juntos, estudando, então ali ele gostava de mim, ele acreditava em mim. E aí eu conversava com ele: deixa fulano seguir. Ele chamava a pessoa para uma mesa redonda e dizia: agora sério. E bico calado, porque no dia que tu soltar alguma coisa, tu morre. Para muitos, eu estava me associando ao crime. Para muitos, eu estava, você entendeu, dando apoio. Muitos crentes, como esse irmão honesto, direito, que não saiu de casa, falaram para mim: como é que o senhor, um homem de Deus, fica se juntando com esse povo? Eu dizia: eu me junto com eles para tentar tirar eles. Agora jamais me envolvi com coisas erradas. Bendito ao nome do Senhor nosso Deus. E até aqui ninguém tem a ousadia de dizer: o pastor Aguinaldo foi favorecido por facção. Nunca. Bendito ao nome do Senhor. Agora eu entrava para ajudar a tirar eles de lá, mas muitos crentes diziam: pastor não pode fazer isso. E daí, se a polícia chegar lá e levar o pastor até ele explicar que focinho de porco não é tomada e que bosta de pinto não é pipoca, ele já apanhou. Eu sabia que eu estava correndo risco. Eu entrava na casa de Zé Dilessa para chamar ele para ir para a igreja. Eu não ficava mais do que 15 minutos e dizia: vamos para a igreja, vamos servir o Senhor, sai dessa vida. Não consegui tirar ele dessa vida, mas fiquei de consciência tranquila.
que tentei, que aproximei e que orei pela vida dele várias vezes, para que ele saísse daquela situação, daquele caminho miserável. Mas fiz a minha parte. E quando eu dizia, Zé Dilésio é meu amigo, muitos irmãos diziam, como é que diz que é amigo de um bandido? Olha aí essa classe, esse irmão. Eu não era amigo das coisas erradas dele, mas eu era amigo dele, porque nós fomos criados juntos, jogando bola juntos, e a gente estudou junto e não sei o quê. E eu sou amigo, e sempre falava, eu sou amigo dele. Não me envolvo com as coisas erradas dele, mas continuo dizendo, eu sou teu amigo e quero te ver na igreja. Vamos para a igreja servir o Senhor. Mas tem muitos crentes que não querem andar com uma pessoa que é bandido, que é um marginal, não quer andar, não quer sentar, porque aí quando alguém passar vai dizer misericórdia. Olha lá o crente que diz que é da igreja, olha lá, sentado mais fulano de tal, olha lá, você entendeu, andando no carro mais fulano de tal. Bendito é essa classe de pessoas dentro da igreja. Então nós precisamos amadurecer a nossa mente. Quantas pessoas você já deveria ter ganhado para Jesus, se não fosse essa radicalidade tua? Quantas pessoas, tem gente que diz, o Espírito Santo não entra dentro de uma boate. Entra, o Espírito Santo entra até dentro do inferno se precisar. Se não precisar ele não entra não, mas se precisar ele entra. Bendito é o nome do Senhor, porque é preciso a gente entender isso, que nós precisamos sonhar em acolher aqueles que estão no erro, aqueles que estão no pecado, aqueles que estão afastados de Deus, e trazer para a presença de Deus. Uma vez eu fui parar no prostíbulo, lá em Vitória da Conquista, e não era esses prostíbulos de qualquer jeito, não, era coisa de gente rica. E aí eu andando com um primo meu e ele muito palhaço, bora ali buscar nosso primo para vir para o churrasco, bora. E ele chegou lá, ele entrou dentro desse prostíbulo. Eu fiquei assim, onde é que é isso aqui mesmo? Aí uma menina aproximou e ele disse para a menina, esse aqui é meu amigo, vai ficar aqui até amanhã e vocês cuidam muito bem dele, e tudo por minha conta aí. A menina veio de lá para cá querendo me beijar, e eu dentro do carro coloquei a mão assim no ombro da menina e segurei e falei, espera aí minha filha. Ela olhou, e aí ele disse, vai moço, desce logo, eu não tenho tempo para ficar mais aqui não. Já desliguei o carro aqui, tirei a chave, e eu disse, minha filha, isso é palhaçada dele. Olhei para ela assim e eu disse, o que te levou a pegar esse caminho? Uma menina tão bonita, olha que corpo que você tem, um corpo tão bonito, tão lindo, e você agora vendendo esse corpo tão bonito, o que te levou a isso, minha filha? Ela olhou para mim, começou a chorar. Eu disse, eu sou pastor. E ele parou aqui porque só para fazer palhaçada, mas a intenção dele não é essa. Eu conheço ele, mas eu entendo que pode ter sido um projeto de Deus. Aí quando ela começou a chorar, ela disse, eu me afastei da igreja na adolescência, uma frustração na minha vida, e acabei me jogando, entrei por este caminho. Eu disse, volta para Jesus, volta para o caminho do Senhor. Você congregava onde? Ela disse, na Assembleia de Deus. Eu disse, eu também sou crente em Jesus e congrego na Assembleia de Deus. Volta para Jesus, volta para o lugar que você nunca devia ter saído, para que Deus possa
te dá uma família. Esses homens que vêm aqui só vêm para aproveitar. Ela disse: é isso. A gente passa uma humilhação do inferno. Eu disse: Deus quer te honrar na vida, meu filho. Volte para Jesus, vá para a igreja, vai servir o Senhor, e o Senhor um dia vai te dar um marido, um homem que venha valorizar, dar o valor que você merece, que você tem. Ela chorou, chega a soluçar. Eu prometo para o Senhor que voltarei para a igreja aqui. Passou um tempo, um ano e pouco, ela voltou e foi lá e falou para ele. E depois Deus abençoou, deu uma família para ela. E graças a Deus, depois dos 3 anos, ela pediu para eu mais vir um dia lá, e até hoje. Isso já tem mais ou menos uns 15 anos ou mais. Mas até onde eu sei que ele tem contato com a família dela, com ele, com o marido dela. Eles estão bem no caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Se alguém tivesse visto isso, eu dentro de um prostíbulo, bendito é o nome do Senhor, quem sabe iria dizer: o que está fazendo lá? As prostitutas também precisam de Jesus. Não devemos ir para lá sem Deus mandar. Mas se Deus mandar entrar no prostíbulo, se Deus mandar entrar no bar, porque precisamos. Então muitas pessoas dentro da igreja acaba-se, entendeu? Deixa um orgulho e pega outro. Quando estava no mundo tinha um certo orgulho, vem para Jesus, Jesus tira aquele orgulho da pessoa e muitos acabam se aderindo a outro tipo de orgulho. Sou crente. Lá na cruzada de sábado, lá um bêbado aceitou Jesus. Daqui a pouco chegou um irmão e disse, um irmão lá de pé: você viu o fedor de cachaça? Falei: irmão, meu pai aceitou Jesus bêbado. Em janeiro de 95, meu pai aceitou Jesus caindo de bêbado. Eu levei ele para a igreja bêbado, eu não tinha um carro, levei ele a pé. E ele segurando no meu ombro para não cair. E aceitou Jesus bêbado. E Jesus libertou. Não fica achando que a igreja é para receber só aqueles que já estão bem, aqueles que já está tudo ok. A igreja é para recepcionar qualquer tipo de pessoa. Senão a gente vai para essa classe desse menino, desse filho, que era direito, que era honesto. Eu preciso saber me comportar diante de qualquer situação, porque eu preciso entender que Jesus também fez assim. Lembra daquele povo que condenou Jesus? Quando Jesus disse, Jesus está indo para a casa de Jairo, curar a filha de Jairo. Na estrada, chegou debaixo do pé de árvore, está Zaqueu, um homem lá em cima. Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu desceu, corrasse pressa. Jesus ficava indo para a casa de Zaqueu. Quando pensa que não, chega o povo lá, essa classe de gente. Não diz que é o Filho de Deus? Como é que fica aí comendo com esse homem pecador? Mas Jesus, Zaqueu já pula de lá. Zaqueu já se prontifica: Senhor, se eu tenho prejuízo a alguém, eu restituo o quadruplicado, que ele era cobrador de imposto, acho que cobrava mais do que devia. Mas já se prontificou a se corrigir. Jesus nem deu ousadia para aquela conversa e disse: olha, quero dizer para vocês que não necessitam de médicos, são, mas sim os doentes. E este aqui também é filho de Abraão, e filho do homem, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se eu entender isso, louvado seja o nome de Jesus, eu vou visitar qualquer casa, vou visitar qualquer família,
vou visitar qualquer casa. Tem crente que não visita qualquer casa. E eu preciso visitar qualquer família. Não importa a situação financeira de cada um. E não faça como eu fiz uma vez. Minha mãe nos ensinou que pobreza não é feio não, mas que sujeira, má educação, isso é feio. E aí quando foi um dia lá em Brejinhos, um menino lá, ele tomou um tiro a queima-roupa, e aí lá o rapaz fugiu, e aí pegaram ele, levaram para Ipotirama. Lá o médico operou, fez a cirurgia, ele se salvou. E ele teve que abrir porque o cara atirou com uma espingarda pelas costas, que entrou nas costas, saiu no estômago dele e arrebentou tudo. E o médico abriu ele todinho. E ele não quis ir fazer curativo, não quis ir para revisão, não quis ir tirar os pontos, com medo da polícia pegar ele, porque ele também disse que ele tinha atirado num velho lá, conhecia esse povo todo. E quando foi um dia eu fui lá visitar esse menino. O menino já estava fedor, miserável. Tem gente que quer ser bom, meu irmão. Coloca no teu nariz, perto do teu nariz, a bosta de um ser humano e a bosta de uma vaca. Tu vai ver que a bosta da vaca é mais agradável, fede menos. Coloca uma carniça humana e uma carniça animal, tu vai ver que a carniça animal fede menos. E ainda tem gente que acha que é o tal. O gado, sem entender, fede menos, bosta de gado fede menos. Pastor, o senhor está falando isso na igreja, eu estou falando linguajar bem claro, bem direto. E eu estou mentindo? Então grave, esse culto está sendo gravado. Então pega e depois vai dar ver. Se eu estiver mentindo, chama a convenção para me punir, para me excluir. E aí, rapaz, eu fui visitar esse menino que estava podre já. Numa sexta-feira, um primo dele. E ele já estava com um mosquiteiro amarrado no pescoço do menino, só a cabeça por lá de fora. E as moscas ali, ó. Quando foi na outra sexta-feira, eu me preocupei de novo, fui lá, 40 quilômetros de Brejinhos, perto de um povoado aí, depois que desce a Serra da Mangabeira, ali tem a Queimada Nova, lá na frente você pega a esquerda assim, aí é um povoado chamado Flora. Mas eles moravam uns 4 quilômetros depois da Flora. Na outra sexta-feira eu voltei lá de novo. Bora, moço, deixa eu te levar, que tu vai morrer. Não, bora, moço, eu te boto no carro, te levo para Ipotirama. Não, lá a mãe disse, pastor, faz cantozinho aqui. E quando eu cheguei na casa, eu vi o menino tomando banho lá com um tanque de barro lá. A menina pegou a água, chegou, colocou no pote, só coou num pano. Aquela água barrenta, batida deles tomando. Eu falei, Jesus, tomando banho ali no tanque, água de beber. Olhei para a boca do pote, estava aquela seda de sujeira. E eu lembrei do que minha mãe falou: pode ser pobre, mas que seja limpo. Um copo pode estar velhinho, mas se ele estiver limpinho, dá gosto de tomar água naquele copo. Quando eu olhei o copo no chão, aquela sujeira, falei, Jesus, porque no copo de beber água está aqui. Olha o dado do orgulho voltando. E Deus disse, hoje eu vou te ensinar, vou te mostrar. E aí, meu filho, lá nós entramos para o quarto, estamos cantando hino. E vai cantando hino, e oh Deus, que esse hino a gente canta, vamos cantar de pressa para nós sair daqui. Sabe o que é aquele negócio? Você querendo vomitar um fedor ali dentro daquele quarto, aquela carniça humana. Aí, rapaz, quando pensa que não, aquela moça que bota, né, a vaca chama de varejeira, aquela moscona azul, que bota o bicho. Ela estava ali por causa da carniça ali. Aí ela queria um buraco. E eu cantando hino. Daqui a pouco aquela mosca veio, tchum, na minha boca. Lá no
garganta e desceu. E aí eu só, para disfarçar, eu estou falando, meu filho, para nós ter cuidado e abraçar todo mundo. E quando o pastor, alguém estiver cuidando de um coitado que chegou para a igreja, de alguém que está ali precisando, tu calar tua boca. E tu que já tem mais de 2 anos de crente, tu não é mais bebezinho não, tu já é pessoa que já devia estar trazendo alguém para Jesus, aí fica lá querendo. Um dia meu pastor vai nos visitar. O pastor fulano visitava nós todo mês. Eu disse, tem quantos anos? O campo tinha quantas pessoas? Tinha umas 50 pessoas. Eu disse, então manda ele vir, eu quero ver ele fazer o que ele fazia. Vê hoje nós temos 33 congregações, irmão. Nós temos centro de recuperação, casa do vovô, escola. E agora estamos caminhando para mais 2 igrejas. Esse ano vai para 35 igrejas, 35 templos, irmão. Naquele tempo, irmão, o pastor podia andar mesmo, porque tinha tempo. Eu não tenho mais tempo, não. Precisa entender isso dentro da nossa igreja. E eu não abro mão das coisas certas. E eu dou certo em nome de Jesus. Crente que já devia estar trazendo alguém para a igreja, está lá falando mal do pastor, que o pastor não vai na casa dele. Tu já é maduro. A Bíblia diz, Paulo falou sobre isso, que aqueles que já era para estar comendo feijoada, está lá querendo aquela papinha ainda, aquele mingau. Tu já tem um ano de crente, já entendeu sobre Jesus, vai atrás de alguém, vai ajudar alguém a chegar a Jesus, porque os dias são maus e Jesus está voltando. E se você não ajudar, Jesus vai passar o filme da tua vida naquele dia. E daqui a pouco eu vai disfarçar. O irmão Zé Guimarães, primo dessa família lá, ficou assim, deixa eu beber água aqui. Já fui lá no chão e a casa só bati no piso. Já catei, peguei aquele copo, nem lembrei que estava sujo, porque eu queria empurrar a danada da música para dentro, que ele tinha como fazer ela voltar mesmo, e o que na mata engorda. Aí eu fui lá, cada enfiei o copo no pote, peguei a culpa do pipi, nem lembrei. Você está entendendo? Você está entendendo o que é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós precisamos entender que muitos que estão sofrendo, muitos que estão na miséria, precisam vir para a igreja, e essas pessoas precisam de uma atenção, às vezes é você que tinha que dar aquela atenção. É alguém lá morando perto da tua casa, é alguém morando perto da tua rua, e tu nem isso faz. Em outras palavras, eu estou salvo mesmo, vou para o céu, que os outros que se dão. Precisamos entender. Você está discipulando alguém, chegou 2 anos, para de discipular essa pessoa. Chegou 2 anos, fala para essa pessoa, agora você vai fazer com outra pessoa o que eu fiz com você. A ajuda que eu te dei, vai dar para outra pessoa. Vai ajudar alguém a chegar a Jesus. Mas tem muitos crentes que ele acha que o pastor tem que ser só dele. Tem muitos crentes que acham que o pastor tem que estar bajulando ele. E eu não gosto de bajulação. Não gosto de bajulação. E por eu não gostar de bajulação, também não bajulo ninguém. Cada um sabe do seu compromisso com Deus, cada um sabe do seu dever, cada um sabe o que deve fazer. Então bora agora em nome de Jesus, fazendo para agradar o Senhor e lutando para salvar uma alma ou 2, lutando para trazer 1 ou 2 para a igreja, porque é o foco da igreja, é o foco de Jesus. Jesus veio ao mundo fazer o quê?
Jesus veio e foi dar carro para alguém? Não, é mentira. Jesus veio para dar casa para alguém? Não, que nem ele tinha casa. Jesus veio ao mundo para resolver um problema espiritual entre o homem e Deus. Ele veio para morrer, para dar ao homem o direito de reconciliar com Deus e voltar a comungar com seu Pai eterno que é Deus, e um dia se salvar e um dia chegar no céu. Jesus veio ao mundo foi com esse propósito. Jesus veio ao mundo com esta tarefa. Ele não veio com outra tarefa. Ele veio com esta tarefa. Mas Jesus não dá um carro? Tá. Jesus não dá uma casa? Tá. Mas deixa de viver com essa indaga nojenta e querer achar que porque Deus dá isso aqui para alguém, porque alguém é crente. Então quer dizer que o irmãozinho que está andando de bicicleta não é crente. Louvado seja Deus, bens para administrar, Deus dá conforme a capacidade da mente de cada um. Bendito ao nome do Senhor. Tem gente aí que tem um carro e não é fiel a Deus, como aquele que não tem. Bendito ao nome do Senhor. E Jesus não veio prometer essas coisas para ninguém, não. Diz aí na Bíblia, diz aí nos evangelhos sinóticos, aonde foi que Jesus prometeu uma fazenda para alguém? Aonde foi que Jesus prometeu casa? Me diz aí, bendito ao nome do Senhor. Um homem chegou e disse: mestre, aonde quer que tu fores, eu te seguirei. Jesus diz: a raposa tem covil, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus veio para resolver um problema espiritual. Agora muitos ficam sem entender, mudando a coisa e pegando o evangelho e fazendo um monte de propaganda. Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus dá casa, Jesus dá carro, Jesus dá fazenda, mas na hora que Ele quiser. Bendito é o nome do Senhor. É na hora dele. É na hora dele. Na hora dele Ele vai dar. E não é nossas chantagens, não é nosso choro, não é nossas birras que vai fazer Ele agir do jeito que a gente quer. Eu que tenho que agir como Ele quer, e não Ele agir como eu quero, porque é eu que preciso dele, é eu que preciso de Deus, é eu que preciso de morar no céu. Deus não precisa vir morar nessa terra, Deus não precisa vir morar na minha casa, Deus não precisa de um telhado, é eu que preciso dele. Então é eu que devo sujeitar a ele as ideias dele, a palavra dele, se quer morar no céu, e eu quero em nome de Jesus. Então você está entendendo o que é o Evangelho de Jesus? O que é a igreja, como a igreja deve fazer? É ajudar alguém. Ah, mas aquele trem ruim acolá parece que não tem mais jeito. Eu estou achando que quem não tem mais jeito é tu. Eu estou achando que quem não tem mais jeito é você. Porque a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. E enquanto é escravo do pecado, tem maus costumes, maus hábitos, mal não sei o que, mal não sei o que. Mas quando chega para Jesus, que conhece Jesus, aí agora é outra coisa. Aí o pastor está dando mais atenção para esse aí ou para essa aí chegou agora, do que para nós, que não damos trabalho para o pastor, que não damos trabalho para a igreja, que contribuímos tanto para tal coisa. Nunca dei trabalho ao pastor, mas o pastor nunca me deu essa atenção. Agora esse aí que chegou agora, o pastor dá uma atenção. Ei, Jesus, dá mais atenção para ele, que ele está precisando mais do que tu. Se tu não está recebendo essa atenção toda, é porque tu está bem. Então divide um pouco, dá um pouco para alguém que está chegando, porque não é fácil aceitar Jesus, não é fácil seguir o Senhor, não é fácil não. Um dia eu falei, em 2004, vou abrir um trabalho lá num povoado chamado Poço Feio,
no município de Barra do Mendes. Moço, lá só tinha uma entrada e uma saída. Por onde entrava tinha que sair. Era rua, era sem saída. Quando eu falei que eu ia lá, o irmão disse: lá só tem macumbeiro, lá só tem feiticeiro lá. Eles fazem tanta macumba que quando os caçadores vão para lá caçar uma caça por ali, eles fazem feitiço, sai o tiro, mas o chumbo ninguém sabe para onde vai, ninguém mata nada. E eu disse: mas eu vou lá, pastor, aquele povo lá não presta não, mas eu vou lá. Olhei para Fabiano, um filho meu na fé, que hoje é presbítero, é o dirigente da igreja, ele já esteve aqui, já pregou aqui. Fabiano, bora lá mais eu. E falei assim, bem alto, parecendo que eu estava com raiva: Fabiano, vamos lá comigo. E ele disse: bora, pastor, acho que já com medo, me ensina a estrada. E quando nós chegamos lá, eu olhava para um lado, olhava para o outro: essa aqui é a saideira, 9887. Aí disse, cheguei lá debaixo do pé de burro no final, parando um pouquinho, disse: Deus, como é que eu faço? Senti que abri o trabalho aqui. E Deus disse: feijão. Feijão que sol matou, não pegou nada, não pegou feijão para comer. Cheguei na casa de uma senhora, sem água a gente tem liberdade de pedir em qualquer lugar, né? Não qualquer água. E aí eu falei: não, a senhora arruma água para nós beber? Agora. Então onde é vocês? Fabiana ela já conhecia. Eu disse: parece que a roça perdeu tudo, né? Ela perdeu, não deu nada. Pode quebrar as panelas, não tem feijão para cozinhar. E eu disse: um povo lá me ajuda muito, me dá feijão para me distribuir. Eu estava com uns 80 sacos de feijão. Se eu trouxer 10 sacos aqui, vocês aceitam? Ela disse: é uma esmola de Deus. Pois a senhora convida o povo que sexta-feira de hoje a 8, 3 horas da tarde eu vou estar aqui, se Deus quiser. E aí ela disse: Fabiano, será que ele vem mesmo? Fabiano vem, eu conheço ele vem. E ela convidou o povo. Na sexta-feira arrumei uma efímio do irmão, levei o feijão, as 10 sacas de feijão, e levei o carro de som. Combinei com os irmãos: vamos fazer o culto. Não fica falando é culto, não dá a paz do Senhor, não diga hino, certo? E bora fazer, bora cantar, vamos cantar aqui uns cânticos para Deus, vamos ler as escrituras. E aí eu disse: o feijão está aqui, umas 20 e poucas pessoas, aí vocês dividem aí, é de vocês. O feijão está bom, pode plantar, pode comer, só perdeu a cor. E quando eles têm, o pessoal tem uma empacotadora, quando perde a cor, eles não empacotam para não perder a qualidade, o nome lá e tal. E aí eu disse: tá aí, qualquer dia eu posso voltar aqui. Aí tinha uns 4 macumeiros lá, boca viva, saco debaixo do braço: o senhor pode voltar quando o senhor quiser, as portas estão abertas para o senhor. E aí saí, fui lá para os ferreiros, o povo lá fazer um culto. E aí a mulher disse: Fabiano, o homem não fez o convite, o apelo. Eu disse: o que é? Porque uma vez eu fui na igreja lá em São Paulo e eles fazem um convite, um apelo para aceitar Jesus, e ele não fez. Eu fiquei com uma vontade. Fabiano, então amanhã de manhã cedinho nós vem aqui em sua casa. Ele vem. Aí de noite Fabiano me falou: sua mãe, nós vamos lá. 5 e pouca da manhã saímos para lá. Chegou lá a velhinha, um pedaço de requeijão com aquela farinha, cafezinho quente. Era umas 5 e meia da manhã. E nós tomamos café, comemos esse requeijão, e a velhinha aceitou Jesus. E ali nasceu uma congregação, naquele lugar, e muitos macumbeiros aceitaram Jesus ali para a glória e a honra de Deus Pai. Aqueles que eram ruins ficou bom, aqueles que eram ruins se consertou. Então por isso precisamos ter essa mesma visão, que o ruim pode ficar bom, e que o ruim, e que o bom, se não tiver cuidado, fica ruim. E que todos nós precisamos dar um apoio, e um apoio para aqueles que não conhecem Deus. Porque quem está no pecado, irmão, ele já se sente discriminado, ele já se sente rejeitado. Porque quando vamos visitar alguém, eu falo para os irmãos:
Vai para lá e chega lá. Não chega lá, não fica com esse negócio de ir para lá com a gravata, uma roupa melhor. Vai com uma roupa simples, vai de chinelo, para a pessoa se sentir mais confortável. Às vezes a pessoa não tem a roupa que você tem, aí você chega lá com aquela roupa para impactar, a pessoa já fica toda desapontada. Então é preciso a gente ter essa noção e entender que todos nós éramos assim. Eu já falei várias vezes que aqueles bancos de trás não é para ninguém sentar, crente sentar, que aqueles bancos de trás é para as pessoas descrentes sentar, porque às vezes a pessoa chega daqui, eu fico vendo, a pessoa fica olhando assim, não entra. Eu também era assim, eu tinha medo, eu não tinha coragem de passar e sentar aqui na frente. Então quando você teima ali atrás, você está nesse grupo, nessa classe, desse rapaz radical, nojento, que disse: eu nunca dei trabalho. Entenda que o que a gente puder fazer para ajudar alguém a chegar a Jesus, vamos fazer, porque os dias são maus e Jesus está voltando. Jesus está vindo buscar a sua igreja para a gente morar no céu. E enquanto estivermos nessa terra, precisamos correr atrás. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. A semana passada, mais uma alma aceitou Jesus lá na Pindaíba, do irmão Daniel Maé. E quando eu cheguei do Paudalho, estava o alto do irmão Daniel, que mais uma vida ali aceitou Jesus. É um trabalho missionário. Essas irmãs e irmãos estão aí carregando um lanche, para daqui a pouco vender um lanchezinho ali, para ajudar na Secretaria de Missão. É essa secretaria que está mantendo esses missionários no campo missionário. E precisamos avançar, precisamos ter mais missionários no campo, precisamos fazer mais, porque Jesus está voltando, Jesus está vindo arrebatar sua igreja. Que Deus em Cristo te abençoe. Nesse momento, enquanto a igreja ora, intercede, que aqui também faz parte desse assunto de hoje. Se você não ora, você não intercede, você é igual aquele rapaz lá, aquele radical. Se você intercede, você, louvado seja o nome do Senhor, a igreja do Senhor. E nesse momento, enquanto a igreja ora, intercede, clama para Deus dar força a essas pessoas, eu quero convidar nossos amigos que ainda não é crente para vir receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para vir ser crente a partir de hoje. Eu te convido para levantar de onde você está e vir aqui à frente. Tem alguém nesta noite que Deus tocou? O Espírito Santo de Deus me diz que tem, que Deus tocou para você vir. Então eu lhe convido em nome de Jesus, aproveite essa oportunidade e venha logo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar você. Deus está tocando no seu coração, na tua vida, está colocando na tua mente para você vir. Você está com vontade, então levante e venha. Não tendo que Deus em Cristo te abençoe. E que esta não seja a última oportunidade da sua vida. Que Deus possa te dar outra oportunidade. Nós vamos orar. Fica de pé. Agradecer o Senhor por esse tempo que passamos aqui. E pedir ao Senhor para continuar nos ajudando nessa caminhada, para a gente chegar lá no céu. Louvado seja Deus. Quantos necessitam de oração? Eu também, a minha casa. Vivo, necessitamos das vossas orações. Querido Deus, oramos ao Senhor, Pai eterno, para te agradecer pela palavra, que tudo isso que nós meditamos nesta noite fica aqui no meu coração, e me ajuda, ó Deus, a ver aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão no erro, aqueles que estão no pecado. Me ajude a ver ele crente na tua presença, me ajude a ver ele uma pessoa do Senhor fazendo até a sua obra. Me ajude, ó Deus, e vai quebrando esse orgulho,
Vai quebrando, ó Deus, esse ego de cada um e vai levando cada um a ver o menos favorecido. Louvado seja Deus de outra forma. E em nome de Jesus peço ao Senhor, visita a cada um que levantou sua mão pedindo oração. Abençoa a vida de cada um, abençoa a família de cada um. Em nome de Jesus peço ao Senhor que coopera conosco e confirma nossa oração na vida dessa pessoa, desse irmão, na família, com aquilo que a pessoa está precisando. E em nome de Jesus peço ao Senhor um retorno abençoado e um sono tranquilo. E em nome de Jesus, Deus, oramos ao Senhor. Amém, Deus. E amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus te abençoe.